Atenção, toma distância para a cobrança. O Giovani correu, bateu, atenção, bateu! Papo Reto com Ataíde. E o Papo Reto de hoje é com Alberto Rodrigues, locutor esportivo e que provavelmente você conheça como o Vibrante. Fique ligado. Hoje o Papo Reto com Ataíde é com um jovem senhor. Eu tenho o hábito de dizer que é uma simbologia do Cruzeiro, muito grande. E vou conversar hoje com o Alberto, mas não é qualquer Alberto, é o Alberto Rodrigues Lima. É esse cara aqui, ó. Alberto, obrigado por receber a nossa equipe aqui na sua casa e pra gente trocar aquela ideia, falar um pouco da sua vida. E de antemão agradeço, muito obrigado. E é uma honra estar aqui com você. Então, muito obrigado, Ataíde, muito obrigado ao Marcos, que é o técnico, né? E da presença de vocês aqui. É sempre um prazer falar sobre a nossa vida, sobre a vida do Cruzeiro, do esporte, né? E de coisas outras mais, né? Que a gente... Coisas boas, né, Alberto? Então são as suas ordens. Alberto, a gente vai falar de coisas boas, então vamos começar na sua infância. Você nasceu na cidade de Divinópolis. Exatamente. Não é isso? Nasci em Divinópolis, mas fui criado em Araxá. Foi criado em Araxá. Quer dizer, meu pai era ferroviário, né? Então ele mudava muito. Ele era mandado para um lugar, para o outro. Na época que eu nasci, ele foi mandado para Divinópolis, né? Nós morávamos em Belo Horizonte e fomos para Divinópolis, onde eu nasci. Depois ele voltou a Belo Horizonte. Foi para São João do Rei, onde nasceram outros dois irmãos meus. Voltamos a Belo Horizonte, é aquela época da Rede Mineira de Aviação, né? Então, daqui de Belo Horizonte, nós fomos para Araxá, onde eu fui criado. Eu fui para lá com mais ou menos com uns 5, 6 anos de idade, né? Naquela época. Lá eu cresci, fiz meu tiro de guerra lá em Araxá, né? Você teve toda uma vida na cidade de Araxá? Na cidade de Araxá. Comecei no rádio em Araxá. Começou no rádio em Araxá. Aliás, eu comecei quando era garoto, porque eu jogava botão, jogo de botão, onde eu aprendi a radiar futebol. Você narrava os jogos de botão? Jogos de botão. E minha mãe, Dona Isilda, que ela seja em bom lugar, sempre falava para as vizinhas lá, para o pessoal, esse menino vai ser locutor esportivo. Então, eu fiz alguns testes lá na Rádio Embiara de Araxá, que existe até hoje, a Rádio Embiara. E com meus 15 a 16 anos, fiz uns bons testes, passei, e nós então passamos a irradiar futebol do campeonato regional, do campeonato da cidade, né, de Araxá, né? Onde eu comecei a minha carreira, evidentemente sem carteira, sem nada, sem salário, sem nada, apenas com aquele entusiasmo de ser um locutor esportivo. Vim para Belo Horizonte, meu pai voltou para Belo Horizonte em 1960, onde eu comecei a minha vida aqui em Belo Horizonte. Aqui, aí você falou aí que você teve o tiro de guerra em Araxá. Você chegou a usar farda, foi soldado? Era uma espécie de um cabo, né? Um negócio assim, naquela época, né? Já usei. E foi uma época difícil, Alberto? Muito difícil, muito difícil. Mas foi bom, a gente aprende muita coisa, aprende realmente a ser homem, né? Negócio assim. Homem. A disciplina, né, Alberto? Disciplina é sensacional. É, né? Fundamental, então, a disciplina. É fundamental. Então foi ótimo. O tiro de guerra para mim foi. Eu acho que todo jovem deveria fazer. Ficar no exército ou no tiro de guerra, né? Menos 8 meses até 1 ano, né? Porque aprende muita coisa. Porque aprende muito, né, Alberto? Aprende civilidade, né? Verdade. Civilidade. Verdade. Foi muito importante para mim. Muito importante. O exército é uma escola que formam verdadeiros homens, né? Exatamente. O exército é uma escola. A disciplina, acima de tudo, é importante, né? É importante. Então você nasceu na cidade de Divinópolis, foi para Araxá, onde você viveu toda uma vida, teve o tiro de guerra. E na infância você começou a narrar os jogos de botão, né? Jogos de botão, era viciado, era um bom jogador, né? Ótimo jogador. Um bom jogador. E minha mãe falava, né? Esse menino vai ser o locutor. A sua juventude foi em Araxá? Em Araxá. E era um jovem namorador, Alberto? Sim, Era um jovem namorador? Não, tinha muitas garotinhas, né? Tinha muitas garotinhas. Era muito bom, né? Era um tanto quanto diferente de hoje, né? De hoje,
Era gostoso, não, Era Alberto? gostoso, namorar era um tipo mais gostoso da época, né? Era gostoso. Mas foi muito bom, foi uma passagem muito boa. E você Estudei no colégio Dom Bosco, muitos anos. Né? Você estudou lá em Araxá? Em Araxá, comecei lá no colégio Dom Bosco. Você estudou em Araxá. Você fez jornalismo? Não fiz o jornalismo. Eu sou jornalista de profissão, né? De profissão. De profissão, né? Porque eu fui redator há muitos anos, quando passei pela Rádio Confidência. Então, naquela época, tinha uma lei que um redator, né, de rádio, de televisão, poderia ser um jornalista profissional, que naquela época não tinha ainda a universidade, né? De forma, aliás, hoje me parece que nem precisa, né? Então, foi muito bom para mim. Vamos falar agora de uma coisa que você gosta. Vamos falar do Cruzeiro. Você iniciou a sua carreira como locutor lá atrás e tal, e você veio... Quando que você iniciou a sua carreira dentro da Rádio Itatiaia? Eu vou falar um pouquinho antes, que quando nós viemos para Belo Horizonte, meu pai voltou para Belo Horizonte com a família, né? Foi um tanto quanto difícil conseguir entrar numa rádio naquela em 1960, por aí. Na década de 60. Aí em 61 eu consegui entrar numa rádio chamada Rádio Minas. Rádio Minas. Rádio Minas, que não existe mais, através de um concurso que teve nessa Rádio Minas. Eram 200 candidatos, foram 200 candidatos e ficaram três. O Paulo Roberto Pinto Coelho, que foi um grande repórter da Rádio Itatiaia no passado. Vicente Gomes, que também era um repórter e trabalhou muito tempo no jornal Estado de Minas. E eu. Foram três. Então formamos uma equipe na Rádio Minas, naquela época. Sem salário, sem nada, né? Então deu certo. Eram voluntários? Nós éramos voluntários, fizemos um bom trabalho na Rádio Minas, radiávamos basquete, nós radiávamos futebol de salão, até boxe nós fizemos naquela época na Rádio Minas. Era sensacional. Então a Itatiaia, alguém da Itatiaia nos ouvia, por exemplo, foi o Oswaldo Faria, que me ouviu naquela época e me chamou para ir para Itatiaia, em 1963. Em 63. Fez um convite. Aí sim, aí eu comecei uma vida profissional, com carteira assinada, abril de 63. Com salário. Foi a minha estreia, com salário, foi a minha estreia na Rádio Itatiaia em 1963. Então você trabalhou muitos anos com o Januário Carneiro. Trabalhei, Januário naquela época era o chefão, né? Era o comandante. Era o comandante, era o diretor-geral da rádio. Mas o Emanuel também já estava na rádio. O Emanuel já estava na rádio, mas ele era mais novo do que eu. Eu entrei na rádio, devia ter uns 23 anos, um negócio assim. E ele era o Emanuel nós já fizemos, o Emanuel ele estreou comigo, fazendo General dos Esportes. Nós líamos um programa na tarde, na Rádio Itatiaia, chamado General dos Esportes. Compilava-se as notícias do dia, né, naquele programa. E falava do futebol, né? Falava de futebol. Então ali você iniciou profissionalmente... Foi na Itatiaia. Na Itatiaia. Em 63. E você começou a cobrir o Cruzeiro mais ou menos dentro Não. Naquela época, não. Naquela época eu entrei na Itatiaia e eu era o quinto locutor. Você era o quinto locutor? Tinha o Hamilton Macedo, que era o locutor melhor, inclusive ele era o diretor artístico da rádio, grande locutor, grande narrador. Tinha o Jairo, tinha o Antônio Augusto, tinha o Orlando. São vários locutores, eu entrei como quinto locutor, né? A gente radiava tudo, Atlético, Cruzeiro, América, Etaluzina, Vila Nova, tudo. Não tinha um time específico. Não tinha específico, né? Mas eu aqui já era Cruzeiro. Você já era cruzeirense? Já gostava de Cruzeiro, já gostava do Cruzeiro. Então foi começando, aí foi indo. Em 1965, na inauguração do Mineirão, a Rádio Itatiaia tinha ainda o Valdir Rodrigues. Que era um grande locutor da época também. E eu fui o primeiro locutor a falar do Mineirão. Você foi o primeiro locutor a falar do Mineirão? Teve um treinamento sexta-feira para jogar no domingo contra o River Plate, na inauguração do Mineirão. E eu fiz o treinamento na seleção lá no Mineirão, sem cabine ainda, puxando frio e tal. E no domingo eu tive o privilégio, né, de narrar o segundo tempo do jogo, River Plate e Seleção Mineira. O Valdir fez o primeiro tempo, eu narrei o segundo tempo. E tive o privilégio de narrar o primeiro gol do Mineirão, de Buglé, aos 3 minutos do segundo tempo, com a vitória da Seleção Mineira 1-0 sobre o River Plate. Aí inaugurou-se o Mineirão.
Isso foi na década de 60, né? Na década de 60. 7 de setembro de 1965. 7 de setembro de 1965. Foi o primeiro jogo do Mineirão. A gente tá falando na década de Você 60. nem era nascido. Eu não era nascido. Eu nasci em 64. Eu tinha um ano, eu nasci em 64. Então. Eu tinha um ano de idade. A gente está falando da década de 60 aqui, e foi exatamente na era da ditadura. Me fala um pouco dessa época, da ditadura, Alberto. Olha, no começo realmente a coisa ficou meio esquisita no país, porque muita briga, não sei o quê, morte de um lado, morte de outro, não sei o quê. Que uma facção queria entrar para comandar o país, né? Os militares defenderam o país, o Brasil, né? Foram a defesa do Brasil. Defenderam a pátria, vários né? militares, vários governadores, né? Agora, depois, quando a coisa ficou mais tranquila, eu acho que foi para mim, foi uma das melhores épocas que teve o país. Na época dos militares. Na época dos militares. Eu não falo que foi uma ditadura, foi um regime militar. Foi um regime militar. Não teve. Mas é um regime que funcionou, né, Alberto? Funcionou muito bem, porque era uma época de empregos, vários empregos, você tinha pleno empregos no país, uma inflação baixa. Economia boa. A economia rodava tranquilamente, né? E tinha, acima de tudo, tinha segurança. Tinha segurança. Você podia andar nas ruas a qualquer hora da noite e tal, que não tinha aquele perigo iminente como tem hoje, que eu tenho tido ao longo desse tempo todo aí, não só no Brasil, mas no mundo todo. No mundo todo, hoje é muito... Então foi muito bom. Naquela época, por exemplo, além do rádio, eu comecei trabalhando em seguros, né? Em 1962 também. Era securitário. Você era securitário. Depois de alguns anos eu fui para a Cesita, que era a Siderúrgica Cesita, que hoje já é uma empresa já francesa, que tinha investimentos no país em todo, né? Você era narrador esportivo e trabalhava como securitário. Trabalhava como funcionário da empresa Cesita, né? Já era narrador, né? Mas eu acumulava meu tempo também com a Cesita mais tempo, Cesita. Né? Mas eu fiquei muitos anos, que ali eu me aposentei em 1999. Aposentei pelo INSS através da Cesita naquela época. E fiquei depois só a parte por conta do futebol. Por conta do futebol, por conta da Rádio Itatiaia. Porque antes de chegar a Rádio Itatiaia, eu saí em 1966 da Rádio Itatiaia. 66. Na Copa do Mundo de 66, eu não fui à Copa, fiquei meio chateado com a rádio e tal, mas era muito ainda novo, né? Não tinha aquela experiência, né? Então, naquela época o Jair Anatólio, que era o grande locutor da Rádio Inconfidência, me chamou para ir para a Rádio Inconfidência, e eu fui. E lá eu aprendi também muitas coisas, não só narrar futebol, mas ser redator, fazer programa, fazer um monte de coisa, abrir jornada. fazer reportagem dentro do campo. Adquirir uma experiência, né, Alberto? Adquirir uma experiência muito grande, porque Itatiaia eu era só narrador. Como continuou, por exemplo, hoje, depois que eu voltei para Itatiaia em 1978, eu voltei para Itatiaia. Fiquei mais ou menos 10 anos na Inconfidência. Voltei para Itatiaia em 78, na Itatiaia é só narrador, né? De vez em quando você fazia algum comentário, participava de uma reunião com os comentaristas, então, mas só narrador. E a meta dela é essa, tem um narrador, tem um comentarista, tem o lateral, tem o repórter de campo, então, aquela coisa toda. Então, de 78 para cá, aí eu já comecei a fazer praticamente jogos só do Cruzeiro. Quando eu voltei para a Itália em 78, o Vilibaldo Alves era o locutor principal da rádio. Vilibaldo Alves. Você lembra dele? Um grande narrador. Grande narrador. Um dos maiores de todos os tempos. Todos os tempos. Era um belíssimo narrador. Ele foi para uma outra rádio chamada Rádio Capital. A Rádio Capital. Aí a rádio precisava trazer um outro locutor. E trouxe o Vili Gonza. E eu até falei, não, traz o Vili, que trabalhava no Rio de Janeiro, porque sai o Vilibaldo, entra o Vili. Ficava em casa. E ele voltou, que foi realmente outra sensacional contratação da rádio, porque Exatamente. Foi um excelente locutor, o Vili Gonza, né? Atleticano. Atleticano, a torcida do Atlético adorava ele. E me respeitava muito, essa que é mais importante, né? A torcida do Atlético. Então nós fizemos aquela tabelinha, aquele conjunto, durante muitos anos, né? Eu narrando o Cruzeiro e ele narrando o Atlético. Depois ele saiu da rádio, faleceu já uns 4, 5 anos atrás, me parece. E
veio o Caixa, né? Veio o Mário Henrique. Mário Henrique Caixa, Mário que é Henrique. também um extraordinário lá, narrador de futebol, Narrador. né? Continuamos a nossa tabelinha, né? Eu faço Cruzeiro, Ele faz o faz Atlético. E quando é Atlético e Cruzeiro, os senhores fazem os dois tempos, né? exatamente. Um faz um tempo, outro faz Exatamente. Um tempo ele faz o outro tempo. faz o outro tempo. Então, E assim foi a minha vida aí na Itatiaia até hoje. Né? é uma parceragem bonita, né, Alberto? Foi muito importante. Vili Gonza era um grande narrador e um cara de uma cultura muito grande, né? E foi muito bom. E hoje com o Caixa também, sensacional. A gente não tem nenhuma, né? O ruim de todo é que o Caixa tá na primeira divisão, nós estamos na segunda divisão. Mas já tem 2 anos isso aí, né? Mas Tá, tem tá 2 chato, anos, né? Tá chato. Mas uma hora nós vamos voltar. Mas uma hora vai dar certo. Se Deus Uma hora quiser. vai dar certo. Alberto, você que participou de muitas Copas do Mundo, qual a Copa do Mundo, independente se o Brasil ganhou o título ou não, faturou o título ou não, qual a Copa do Mundo que mexeu com você mesmo? Que você falou, puxa vida. É sempre a primeira, né? Mexe, né? A primeira Copa que eu fiz na Itatiaia foi em 1982. 82. Na Espanha. Na Espanha. Pelo fato de eu estar indo na primeira Copa, para um país tão bonito como é a Espanha, né? Eu adorei. Aquela foi a grande Copa. Ficou né? maravilhado, né, Alberto? Maravilhado. O Brasil perdeu de uma forma assim. Era o melhor time, né? Era a seleção da Copa. Era Zico, né? Era Tony Cerezo, Falcão, né? Sócrates, né? Aquele Isso. timaço todo que tinha o país. Era o Telo Santana, que era o técnico. Me parece que o Éder Aleixo estava nessa Copa, não? O Éder Aleixo estava na Copa. Éder Aleixo. Inclusive ele marcou um gol de fora da área contra a Rússia. Eu acho que contra a França, teve um jogo contra a França, que o Zico estava no banco, entrou e perdeu o pênalti. Perdeu o pessoal. pênalti, perdeu o Foi pênalti. isso? Parece... Não, isso aí parece que foi na outra Copa. É tanta Copa do Mundo que a gente talvez perde os detalhes. Mas eu me lembro muito bem que o Brasil perdeu um jogo para a Itália, né? Para a Itália. Para a Itália. Pra Itália. Nós perdemos de 3-2, né? Paulo Rossi, que era o grande cara, Exatamente, apareceu. Paulo Rossi. Então, foi uma choradeira muito grande, apesar do Brasil ter uma belíssima seleção, né? Fez um grande... Mas quando enfrentou a Itália... Me parece que ele que fez os 3 gols, né? Exatamente. E nós estamos falando de título de seleção brasileira. A do Cruzeiro. Qual o título que o Cruzeiro que mexeu com você, que foi aquele título assim que você não esperava? Puxa vida, o Cruzeiro chegou na final e hoje é campeão. Não, eu falar que não esperava é difícil, porque eu fiz, por exemplo, um dos jogos de 1965, de 66, contra o Santos, né? Fiz um dos jogos daquele. Aquela foi uma grande conquista do Cruzeiro. Para mim foi o maior time do Cruzeiro de todos os tempos, aquele time da década de 60, que tinha Tostão, Raul, Pedro Paulo, William, Procópio, Neco, né, Zé Carlos, Dirceu Lopes, Tostão, Piazza. Era uma seleção, né, Alberto? Wilton Oliveira, era um time maravilhoso, um toque de bola envolvente, sensacional. E fez aquele jogo contra o Santos, 2 jogos contra o Santos, sensacionais. Vencemos de 6-2 o Santos aqui. O Santos era tido como o maior time do mundo naquela oportunidade. Essa foi, para mim, foi o grande time do Cruzeiro, né? Na época de 60. Depois veio a época de 70, 76, o Cruzeiro foi campeão também da Libertadores. Mas aí eu já estava mais maduro, né? No rádio e tal, aquela coisa toda. Estava mais experiente, né? Mas eu acho que a conquista individual, por exemplo, de 2000, contra o São Paulo, quando conseguimos vencer de 1-0 o São Paulo, de 2-1 o São Paulo aqui no Mineirão, gol de Giovani, né? Aquele ficou uma vitória fantástica. Foi um marco, né? Mas que marcou também muito, também foi 2003, quando o Cruzeiro era comandado pelo Vanderlei Luxemburgo. Né? Fez aquele timaço da Tríplice Coroa, né? Exatamente. Ganhou o Campeonato Mineiro invicto, ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo, né? E ganhou o Campeonato Brasileiro. Uma sequência meio brasileiro. Realmente sensacional. Uma sequência grande, grandes atuações. Tinha o Alex, o talento azul, que jogava uma bola extraordinária. Então, aquela época, 2003, foi sensacional. Para mim, foi um grande time do Cruzeiro também, depois da década de 60. Da década de 60. Mas depois vieram outros títulos, né? Outros de Libertadores. Troféus, né? de Libertadores. Eu quero Libertadores, gol do Elivelton, né?
E Copa do Brasil, o Cruzeiro tem 6 Copas do Brasil, né? 6 Copas do Brasil. Ex-campeão da Copa do Brasil. Tem saudade, Alberto, dessa época? Tem, a gente tem saudade, porque na época você estava mais novo, né? Mais jovem, e tinha mais entusiasmo, talvez, né? E o time mostrava em campo aquilo que a gente queria, né? Que ele mostrasse, né? E o sentimento? O sentimento, por exemplo, os títulos de 2013 e 2014 pelo Cruzeiro, né? Com Marcelo Oliveira, foram sensacionais. Não tinha uma grande equipe, né? Mas era um time coeso, um time muito bem treinado, e conseguiu Tinha título. vontade, né, Alberto? Tinha vontade, foram 2 títulos, foi bicampeão, quer dizer, 13 e 14, que é muito difícil no Campeonato Brasileiro. Verdade. Então, realmente foi outra época muito boa do Cruzeiro, e depois veio o Mano, conseguiu também 2 Copas do Brasil, né? Sim. Que é importante para o Cruzeiro, muito importante. E aí chegou o fim, né? A partir daí, de 19, começando a derrocada do Cruzeiro. Né? Começou uma descente, né? Descendo. Mas isso aí... Com uma gestão que não fez, terrível. Prestou uns desserviços para o Cruzeiro. Desserviço total. Uma gestão que não existe. Exatamente. Né? Então, é o que está o Cruzeiro hoje, infelizmente. Mas são fases, Alberto, são fases. E o Cruzeiro é um clube, a gente estava conversando aqui antes da filmagem, e o Cruzeiro é um grande clube, é uma grande empresa, tem tudo para sair dessa situação. Não é isso? E o Cruzeiro representa, no cenário esportivo aí, representa muito bem o estado de Minas Gerais. Então, assim, todos, é uma corrente que estão todos ligados para que o Cruzeiro possa realmente conseguir o acesso. Tem que conseguir, tem que voltar, porque é difícil. O Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro depende do Atlético, e o Atlético depende do Cruzeiro, do América, porque não é depender financeiramente, não é porque é muito bom ter um Atlético e ter um Cruzeiro. Os dois equilibrados. Né? É a torcida festa, gosta, aquela é. coisa de torcida, né? Torcendo para um contra um. E quando isso acontece, igual aconteceu com o Cruzeiro, aconteceu com o Atlético, é isso apaga um pouco, né, Alberto? Apaga muito. Então eu acho que o Cruzeiro um dia tem que voltar para a primeira divisão. Você acredita que o Cruzeiro volta esse ano? Bom, nesse ano talvez é muito difícil, né? Muito difícil. Nós estamos aí na hora que nós estamos conversando aqui, né? Nessa reportagem, nós estamos aí com 16 pontos ganhos, né? 16 pontos. Mas se conseguir, por exemplo, mais 3 vitórias ainda nesse turno, 2 ou 3 vitórias nesse turno, e começar um retorno, né? Aí a coisa melhora. Quer dizer, já praticamente a gestão atual colocou o salário em dia, né? Está colocando o salário em dia, que é muito importante. Que é muito importante. Mas você não pode jogar, trabalhar sem salário. É porque o psicológico não fica bom, né, Alberto? Lógico, você tem que pagar um monte de coisa, você pode receber até mais do que as outras facções de pessoas, né? Mas o jogador de futebol, às vezes, recebe muito mais do que um gerente de um banco, uma coisa assim, mas ele tem também muitas coisas grandes para pagar, né? Para pagar tem uns compromissos, não, Alberto? Então tem os seus compromissos. Tem os compromissos. É muito difícil você estar jogando sem receber. Sem receber. Colocando tudo em dia, com o comando aí do Luxemburgo, que é um grande técnico, não é? Eu acho que a coisa vai melhorar. Você pode tentar ainda voltar para a primeira divisão. E eu acho que pode voltar, e vai voltar sob o comando do Vanderlei. A não ser que aconteça alguma coisa extra aí. Algum imprevisto no meio do caminho. Está vindo aí o clube empresa, né? Me parece que os empresários vão poder apostar nos clubes, nos grandes clubes e tal. Você acredita no clube empresa? Talvez seja o único, né? A única solução do Cruzeiro agora é isso, CSA, né? Isso. Porque as pessoas que têm dinheiro podem investir no Cruzeiro. Podem investir no Cruzeiro. Fazer seus investimentos no Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem um nome do Cruzeiro muito grande, né? Exatamente. É muito importante, né? Cruzeiro tem praticamente 9, 10 milhões de torcedores dentro do país, né? Então é muita gente. Então, é conhecido. Você fazer investimento no Cruzeiro, evidentemente que você faz esse investimento buscando um retorno, né? Retorno, né? E eu acho que o Cruzeiro pode retornar isso aí. Então vai ser muito importante, porque de outra maneira não tem, é difícil. Acontecer como acontece no Atlético no momento, que tem os mecenas, tem os caras que tem, essas pessoas que têm, os gestores que têm grandes empresas, não só um. O Cruzeiro tem ajuda no Cruzeiro, hoje é o Pedro, né? Do supermercado BH. Mas não tem, o Atlético tem vários, tem banqueiros, tem
tem o dono da MRB, da Rádio Itatiaia hoje, né? E tem gente que até questiona, né? Poxa, o Menin podia estender a mão para o Cruzeiro, né? Seria ótimo o Menin ajudar o Cruzeiro, mas uma saída, né? Aí tá, não sei, depende muito dele. Ele é um grande atleticano também, né? Um grande empresário. Um grande empresário. Então, exatamente. Poderia, se fosse possível, seria ótimo para o Cruzeiro. Poderia. Muito bom. A contratação do Vanderlei Luxemburgo, você viu com bons olhos, Alberto? Vi. Porque não adianta você trazer, como está no momento o Cruzeiro, com salários atrasados, aquela coisa toda, você tem que trazer um cara para motivar. E como motivador, o Vanderlei é insuperável. Ele é excelente, né? Sim, muito bom treinador. No sábado. Tem experiência muito grande, né? Evidentemente que não é aquele Vanderlei da década de... Mudou muito, né? Mudou muito, né? Você não vai ficar a vida toda muito bom, né? Você tem as férias, você baixa, sobe e desce e tal. Tem os altos. Mas é um nome que pode realmente voltar o Cruzeiro para a primeira divisão, não tem dúvida nenhuma. No sábado, eu estava ouvindo a sua narração, Cruzeiro e Brusque. Cruzeiro fez gol aos 43 minutos do segundo tempo, já estava caminhando para os acréscimos. E você, eu falo isso que eu sou amante do futebol também, te acompanho muitos anos, né? E eu tenho o hábito de dizer o seguinte, o vibrante, ele é o chama-gol. Quando o Cruzeiro vai para o ataque, você fala, vai ser agora, parece que você está chamando o gol. Você pressentiu aquele segundo gol do Cruzeiro, Alberto, contra o Brusque? Pressenti, porque eu vi que o Cruzeiro mudou, né? Depois do empatar a partida, já praticamente 40 minutos, né? Eu falei assim, dá para o Cruzeiro, eu estava lá, o Edu Panza como comentarista, né? Não, dá para o Cruzeiro voltar, e a gente começava a falar, tal. E deu aquele chutaço eu até falei que o Giovani não foi, o Giovani entrou mais para chutar para gol. Mais para chutar para gol, né? A gente falava lá, eu e o Panza comentávamos no momento, que o Cruzeiro colocou o Giovani, não para dar um toque de bola, que não estava passando bem a bola, mas para chutar para gol, porque ele chuta forte, de fora da área, de qualquer jeito, né? E ele conseguiu um chute. E o goleiro colaborou um pouco, né? O goleiro colaborou bastante, era né? Era um goleirão, mas colaborou um pouco. E aí, mas aquele foi sensacional. Para mim, foi o presente de aniversário, foi aquele gol. E o Alberto, aquela vitória. No sábado, fez aniversário. 19 anos, Alberto? Quase. Já passei um pouquinho. Passou um pouco, né? 82. 82. Não, né? 82. Não está tão longe, não. Mas está com 82, Alberto, mas... Tá inteiro, te falei aqui, tá inteiro, tá com aspecto de 50. Obrigado. Né? A gente se cuida, né? A gente tem que se cuidar, tem que né? se se cuidar. É isso. Você dorme cedo? Não durmo tarde. Eu fico mais vendo jogo de futebol, essas coisas. Que eu tenho que fazer isso, né? Tem que fazer. Tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. Porque se eu estou lá para fazer um jogo de futebol, uma narração, eu tenho que ter a responsabilidade de saber o que eu estou falando. O que você está falando. E quando, Alberto, é um fato curioso aqui, o narrador de futebol. Cara, você vai narrar um jogo de um time igual o Brusque. O Brusque é um time completamente desconhecido, não é isso? Muito desconhecido. Muito desconhecido. O Brusque é um time completamente desconhecido. Não tem atletas lá que jogou no Santos, jogou no Botafogo, não tem. Praticamente não vi ninguém que já jogou. Exatamente, não tem ninguém. O Brusque, eu acompanhei a narração e assim, os nomes eu falei, não conheço ninguém. Qual que é o seu grau de dificuldade quando você pega um time, ou mesmo um time que tem conhecidos, qual é o grau de dificuldade para você narrar, tá falando o nome do cara, fulano, ciclano e tal, onde que é o grau de dificuldade? Você tem dificuldade, mas a gente se prepara, né? Por você exemplo, tem uma relação? Por exemplo, a rádio nos fornece alguns detalhes, né? O pessoal da rádio nos fornece, o Alexandre Simões é um campeão disso lá na rádio, né? Já fornece alguns dados, né, pra gente. Exatamente. E a gente pega através do Google, qual foi o último time, qual foi a última formação do Brusque, aí você pega aqueles aí, vai... O goleador, o cara mais perigoso, né? Assim, o camisa 9 sempre é muito importante, o camisa 10, né? O nome dele que você guardar. O goleiro, você tem que guardar o nome do goleiro. Guardar o nome. Os dois backs, os laterais, quer dizer, então você vai, antes de começar o jogo, você vai falando os nomes dos jogadores, vai colocando aí. Mas tem que ter uma memória boa, né, Alberto? Tem que ter, mas a gente treina para isso, né? Já está há muitos anos aí. Muitos anos, né? Aí fica fácil, né? Não fica fácil, não, mas é menos
É menos difícil. Né? É menos complicado, né? Menos complicado. Quando tem um nome, por exemplo, quando tem um nome aí, José Watts Black, você fala... O problema hoje do futebol são os nomes compostos, né? Os nomes compostos. Antigamente era só um nome, tinha um apelido de jogador, que era muito importante você ter um apelido. Facilitava, né? Quem que não sabia falar Pelé? Hã? Pelé. Pepe. Pelé. Então, hoje não, hoje é Carlos Augusto da Lima Silva. Você não pode falar esse tanto de nome. O cara da televisão pode falar, né? O narrador da televisão, né? Mas o narrador de rádio não pode. Ele tem que dar velocidade à narração, né? No jogo do Cruzeiro e Brusque, no pênalti lá, por um momento você não acreditou não, né, Alberto, naquele pênalti, né? Não, você ouviu mesmo, porque eu senti na hora que eu ouvi não sei o que o árbitro marcou, mas nós tínhamos lá o Márcio Rezende de Freitas como comentarista de arbitragem. Ele tem uma experiência extraordinária, vastíssima, né? E ele, de pronto, falou, não, foi pênalti. Um pênalti bobo, né, do jogador do Cruzeiro. Exatamente. Bobo. Você nem viu o pênalti, né? Não vi. Ele esticou a perna e bateu na perna do jogador, do adversário. Ao invés dele ficar na frente do adversário, né, para tentar... Ele fez um pênalti bobo. O jogador tem uma experiência, que foi o bloco, mas marcou um pênalti. Aí aconteceu o pênalti, o rapaz marcou muito bem, né? Bateu no meio do gol, né? Bateu forte, não teve chance para o Fábio. Não teve chance para o Fábio. Que ainda é um grande goleiro, né? Que ainda é um grande goleiro. Jogadores do Cruzeiro, qual o jogador do Cruzeiro assim que você é fã? Do atual time? Do atual time. Para te dizer a verdade, outro dia até naquele jogo contra o Avaí, parece, né? O Cruzeiro perdeu 3-0. Eu falei, dei uma declaração até forte, que foi comentada até pelo Sport TV. Você ficou bastante chateado. E que esse era o pior time do Cruzeiro de todos os tempos. De todos os tempos. Pior time de todos os tempos. Eu acho que ainda é o pior time, apesar da vitória de domingo, mas o que faltava era um bom treinador lá desse pessoal, né, para tentar melhorar. O que vai, evidentemente, deve melhorar, né? Deve melhorar. Mas ainda continua. Agora, mas nesse time do Cruzeiro ainda é o Fábio, apesar de ter algumas falhas ainda, né? O Fábio não é aquele Fábio de antigamente, né? Mas ainda é o cara que dá aquela experiência, né? Aquela da segurança, né? Da segurança ao Cruzeiro, porque é um grande goleiro. O Fábio é um grande goleiro, exatamente. O Fábio tem 40 anos, né? Tem 40 anos de futebol, né? De idade, né? De idade. Já há muitos anos no Cruzeiro, né? Então é isso. O Fábio ainda é um grande... Aquele menino Marcinho também, eu sou fã dele. O Marcinho, você é fã do Marcinho. Camisa 11, muito bom jogador, muito bom jogador. Muito bom. E o Eduardo, o que aconteceu com ele? O Eduardo... Zé Eduardo. Ele veio para o Cruzeiro. O Zé Eduardo, né? Aquele menino. Ele teve um problema de coração, né? Teve um problema de coração, né? Parece que agora já fez os últimos exames, deu negativo. E ele vai voltar, já vai voltar a treinar e ver se ainda ele pode ser útil ao Cruzeiro. Se ele pode compor o grupo, né? Exatamente. Roberto, a gente fala muito que o Fábio é uma grande injustiça no futebol, uma vez que ele não foi convocado pela seleção. Você concorda? Concordo. O Fábio teve fases maravilhosas, né, no gol do Cruzeiro, né? Aquelas conquistas de Copas, de Supercopa, Supercopa já não era ainda ele, não. Mas de uns tempos para cá, né? E teve convocação de seleção e nunca foi convocado. Não sei, esse negócio de seleção brasileira, de convocação, né, às vezes o cara é convocado porque é muito amigo, tem empresário, não sei o quê. É um negócio assim meio esquisito, né? Embora a gente coloque, o treinador às vezes coloque sempre os melhores realmente em campo, aqueles porque a seleção brasileira hoje é mais exterior, né? Os caras que estão no exterior, né? Verdade. Você vê que os 3 goleiros da seleção, os 2 goleiros estão no exterior, tem só um que é o do Palmeiras, que está aqui, que é da seleção. Então, a maioria é do exterior, que está jogando no exterior, na Europa, né? Exatamente. Porque hoje um menino aí de 16, 17 já está indo para a Europa. Verdade. Quando você revela que está indo para a Europa. Já começa a carreira na Europa. Já começa a carreira na Europa. Roberto, antes de nós encerrarmos aqui, eu vou te fazer 2 pedidos. Ou melhor, eu vou te fazer uma pergunta e vou te fazer um pedido na sequência. A gente fala muito do Vibrantinho, seu filho. Você só tem o Vibrantinho de filho? Não, tem o Vibrantinho, tem o Luciano e tem a Natália. E eles não mexem no esporte? Não, o Vibrantinho trabalhou muitos anos na TV Alterosa, né? Sim. Trabalhou muitos anos. Os outros 2?
E o outro não, o Luciano nunca mexeu com rádio, não. Nem televisão. Ele é cruzeirense e tal, mas é meu incentivador, mas nunca mexeu, não. Nunca mexeu. Alberto, então vamos lá, vamos encerrar aqui, mas vou te fazer um pedido. Como que você narraria um gol do Cruzeiro? Você que é o grande mestre dos apelidos, né? Tapetinho Azul. Eu sou da cidade de Pirapora e criado no Cabana, né? E me apresentei como Ataíde e tal. E o Marcos também, morador do Cabana. Como você narraria um gol desses dois atacantes do Cruzeiro aqui? Né? E esse gol seria contra o Flamengo. Como seria isso? Mais ou menos assim, né? Atenção, atingimos agora a 25 minutos do segundo tempo, permanece 0-0 no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo, mas agora uma falta perigosa, prepara-se para fazer a cobrança, o Ataíde, põe a bola na marca, atenção, pode fazer, ele que cruza muito bem, me lembra o Alex Talento, o Ataíde, hein? Com a perninha direita, o Alex era com a perna esquerda, o Ataíde é com a perna direita. E está colocado na ponta esquerda o Marcos. Outra vez, o Ataíde sempre lembra em mandar a bola para o Marcos. Atenção, correu o Ataíde, bateu de perna direita. Marcos meteu a bola no peito, penetrou, perigo, tabelou de novo com o Ataíde, voltou para o Marcos, atenção, chutou no canto, atenção, para passar, gol, golaço, 1-0 para o Cruzeiro, num belo gol de Marcos, num lançamento sensacional do Ataíde. Maravilha, Alberto, maravilha. Eu sempre sonhei em ver você narrando um difícil assim de perto. Mas é bom, você é bom de improviso. Gente... Bom de improviso. Bom, nós estivemos aqui hoje nesse apartamento aqui, batendo um papo com o Alberto Rodrigues, locutor esportivo, cara que tem um coração gigante. Eu tive a oportunidade de conversar com ele aqui antes de estar gravando. Tem uma história incrível de vida. E assim, espero que ele possa contar isso por muitos e muitos anos no decorrer da sua vida. E muito obrigado, Alberto. Eu que agradeço a estada de vocês aqui. Estou sempre às ordens, né? E que vocês continuem fazendo esse tipo de programa, que é muito importante aí para a juventude, né? Ele que vai começar, realmente tem... A gente pode ser que, de alguma forma ou de outra, a gente é algum exemplo, né, para a meninada. Isso é muito importante. Que vocês continuem com esse trabalho muito importante aqui, que vocês vão ajudar mais a muitas pessoas. Ajudar muita gente. Obrigado. Muito obrigado.